Como é a imigração em Portugal? Muita gente fica com frio na barriga, com medo na hora de fazer uma viagem internacional, porque tem que passar pela imigração, e aí fica naquela dúvida: quais os documentos eu tenho que levar? Quais são as perguntas que são feitas? Será que vão autorizar a minha entrada? E no vídeo de hoje eu vou te esclarecer todos esses pontos, quais são os documentos que você tem que levar, quais as perguntas são feitas, como você faz para comprovar os recursos financeiros e qual o valor você tem que comprovar. Enfim, tudo explicadinho. Vou te falar também das minhas experiências, uma mais recente, agora esses dias, o que eu tive que apresentar e as perguntas que me fizeram. Enfim, tudo mastigadinho aí para você não passar dificuldade na sua viagem. E se você está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Bruno e aqui no canal eu falo sobre dicas de planejamento de viagem. Vem comigo entender aí como funciona o processo de imigração em Portugal. Senhores passageiros, sejam bem-vindos ao canal Vai com Bruno. Tenha cartão de embarque em mãos porque o seu planejamento de viagem está prestes a começar. O primeiro ponto que você tem que entender ao fazer a imigração em Portugal ou qualquer outro país é que existem regras já estabelecidas e você pode consultá-las. Existem fontes oficiais, como eu vou te mostrar daqui a pouco, que é o do Consulado de Portugal aqui no Brasil, e lá tem exatamente todos os requisitos. É muito comum, na hora que você começa a planejar uma viagem, começar a ver blogs, participar de grupos, e aí as pessoas começam naquele achismo: ah, não me perguntaram nada, não tive que apresentar isso, ou tive que apresentar tal documento. Então fica naquele monte de achismo e você acaba ficando confuso do que realmente você tem que levar. Então, gente, existe para todos os países essas informações detalhadas, normalmente dos sites dos consulados, e é isso que eu vou mostrar exatamente do que você tem que levar para entrar em Portugal e fazer sua imigração tranquilamente. Já estou aqui então no site do Consulado Geral de Portugal em São Paulo, uma fonte oficial, como eu sempre falo para vocês, e a partir daqui a gente vai em conjunto ler quais são as regras de entradas lá em Portugal e vou tentar deixar de uma forma mais clara para vocês entenderem. Então a primeira pergunta aqui, um cidadão brasileiro necessita de visto para visitar em Portugal? E aí ele fala: nos termos da legislação em vigor, os cidadãos brasileiros não necessitam de visto para entrar em Portugal por um período de 90 dias nos casos de turismo, negócios, cobertura jornalística e missão cultural. Esse prazo pode ser prorrogado por até mais 90 dias mediante autorização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Para qualquer outra situação, é exigido visto aos cidadãos brasileiros. Então, nosso foco vai ser aqui no turismo e atenção! A isenção do visto não exime os seus beneficiários do cumprimento de algumas formalidades na entrada em Portugal. Quais são essas formalidades? Logo abaixo ele coloca quais são os documentos que você precisa apresentar às autoridades fronteiriças portuguesas. O primeiro deles é um passaporte com validade mínima superior em pelo menos 3 meses da duração de estadia prevista. E aí ele coloca que preferencialmente com validade superior a 6 meses, caso venha pretender a prorrogação, caso você queira, né? Ele já falou aqui em cima que você pode prorrogar por até 90 dias mediante autorização. Por isso que ele coloca aí que preferencialmente 6 meses de validade, mas com 3 meses está ok. Precisa também do bilhete aéreo, né? Sua passagem de ida e volta, super claro aqui. O comprovante de alojamento, que é a sua reserva do hotel, o local que você vai ficar hospedado lá em Portugal. O documento comprovativo de vínculo laboral ou atividade profissional no Brasil. Então aqui vai ser a sua carta de empresa de férias, o seu contrato de trabalho, talvez uma declaração de imposto de renda para quem é autônomo, algum vínculo empregatício ou de atividade laboral. Os comprovantes dos meios financeiros para suportar a sua estadia. E aqui, gente, ele é muito claro nos valores. Tem que ser equivalente a 75 euros por cada entrada no território nacional, acrescido de 40 euros por dia de permanência. Aí ele coloca um exemplo: para permanecer 15 dias em Portugal é necessário 675 euros. Qual que é a conta que ele fez aqui? 15 dias vezes 40 euros dão 600 euros, mais os 75 euros da entrada, no total de 675 euros. Pode ser recusada a entrada em Portugal pelas autoridades fronteiriças portuguesas aos estrangeiros que não cumpram os requisitos aqui acima referidos. Ele coloca ainda uma nota que a comprovação do valor de 40 euros em dinheiro ou pelos cartões de crédito internacionalmente aceitos poderá ser dispensada
caso seja apresentada uma carta convite ou um termo de responsabilidade emitido por cidadão português ou por estrangeiro habilitado com título de residência, autorização de permanência, visto de trabalho, estudo, estada temporária, válidos que garantam a alimentação e o alojamento do interessado durante a sua estada. Então eu acho que ficou bem claro ali te mostrando através da fonte oficial, que é o do Consulado de Portugal em São Paulo. Eu vou deixar o link desse site na descrição do vídeo para você poder consultar com mais detalhe. Então nós temos aí que para viajar a turismo eu posso ficar até 90 dias, eu tenho que estar com meu passaporte válido, a minha passagem de ida e volta, a minha comprovação de estadia e dos meus recursos financeiros. Agora eu vou te falar como que foi a minha experiência mais recente, né? Eu já entrei em Portugal 3 vezes, cada uma delas me perguntaram algum tipo de coisa, e como que foi essa mais recente, o que que me pediram e o que que eu apresentei. Bom, como foi uma viagem durante a pandemia, logo que eu saí do avião, antes de chegar na imigração ainda, já tinha alguns funcionários ali do aeroporto fazendo as conferências do controle sanitário. Aí me pediram o passaporte, o meu certificado de vacinação. No meu caso, eu apresentei um certificado europeu, que eu fiz a conversão do meu certificado do Brasil para o europeu, que é permitido lá para entrada em Portugal. Caso você não tenha o europeu, você tem que entrar com um teste negativo, que pode ser o PCR, feito a partir de 72 horas do embarque, ou antígeno a partir de 24 horas do embarque. Feito isso, já foi me liberada a entrada lá nas filas de imigração. Você vai ter lá a fila para entrar para quem tem passaporte europeu e os demais passaportes, que foi o meu caso, né? Eu não tenho passaporte europeu. Entrei na fila, fiquei esperando lá, estava bem cheio, inclusive, fiquei quase 1 hora esperando. E aí chegou minha vez, o que que me pediram? Primeiramente, o oficial me pediu o passaporte e perguntou qual era o motivo da minha viagem. Eu falei que era turismo, que eu estava de férias. Eu ficaria 9 dias em Portugal. Aí ele perguntou de primeira se eu tinha passagem de volta, se eu poderia mostrar para ele. E sim, né? Eu já levo na pastinha. Quem me conhece aqui no canal sabe da minha pastinha. Eu levei ela impressa. Então aqui a minha reserva aí da Latam tem tanto o bilhete de ida quanto de volta. Pode pegar a comprovação do e-mail ou da agência, se você comprou por agência, imprime e aí você vai poder apresentar isso lá para ele. Perguntou o que eu faria lá em Portugal, né, as cidades que eu visitaria. Eu falei que dali eu estava indo para Lisboa, que eu iria de trem logo saindo do aeroporto, ficaria 2 dias lá, retornaria a Lisboa para mais 7 dias. Nisso eu falei que eu já tinha a minha passagem de trem, que é essa daqui, ó. Eu já tinha comprado com antecedência, então eu estava com essa passagem. E também as estadias. Ele pediu para eu apresentar os locais que eu ficaria hospedado. E aí eu levei impresso também as minhas reservas do Booking. Não sei se está vendo aí, parece que está meio desfocado, né? Mas enfim, tanto do meu hotel de Lisboa quanto o de Coimbra. Com relação aos recursos financeiros, não me perguntou, apesar de eu estar com eles, né? Eu estava com 200 euros em espécie e também tinha o meu cartão global com os valores ali que eu usaria para viagem, né? Esse cartãozinho aqui da Wise, para quem não tem conta global, eu vou deixar o link na descrição, caso você queira abrir uma com o desconto de até 15 libras nas tarifas para a primeira transferência. É a melhor forma de levar dinheiro para sua viagem, não só para a Europa, para qualquer lugar do mundo. São mais de 50 moedas, né, que você pode fazer a conversão. É muito prático, chega lá, passa em qualquer lugar e aí você foge das taxas de câmbio abusivas aí das casas de câmbios aqui do Brasil. Feito isso, eu já bateu o passaporte, o carimbo no passaporte, foi me liberada a entrada, segui aí para os procedimentos de retirada de bagagem e alfândega, saí do aeroporto, peguei o metrô, fui para a estação de trem e peguei meu trem para Coimbra. Mas, como você viu lá no site do consulado, tem outros requisitos que você precisa apresentar, que você pode ser solicitado lá na entrada, né, de Portugal, que é o comprovante do seu emprego, né, seja do trabalho, se você é autônomo, tem empresa, né, alguma forma de comprovação. Eu tenho da minha empresa, quando eu saio de férias, a empresa emite um aviso de férias, é esse que eu sempre levo na viagem. Tem lá a assinatura do meu empregador e a minha assinatura. E também, caso ele peça outro tipo, eu sempre tenho a declaração do meu imposto de renda no celular. Então são as formas que eu costumo levar. Tenha sempre esses documentos digitalizados no celular, gente, porque caso seja solicitado, você tem eles ali. Além disso, eu levei o meu seguro de viagem, tá aqui a policy, ó, que eu sempre levo, né, no espaço Schengen. É exigido uma cobertura mínima de 30 mil euros de despesas médicas hospitalares, então eu estava com ele. Vou deixar o link na descrição do site que você pode contratar com desconto
o seu seguro viagem, lembrando que dentro do espaço Schengen, né, todos os países exigem essa cobertura mínima, então não só para Portugal, se você estiver viajando para outros locais, você vai precisar também. E aí, como está no consulado também, caso você esteja viajando com a carta convite, sempre está atento, né, de que essa carta tem que ser assinada por alguém que está residindo legalmente lá no país que você está visitando. Então, gente, é o que eu sempre falo, tenha todos os documentos que estão listados ali no site do consulado, na fonte oficial, porque caso seja solicitado na imigração, você vai ter como comprovar. Você vai ver nesses fóruns, nessas comunidades, muita gente falando, eu levei tudo, não me pediram nada. Ótimo que não pediram nada, ótimo que sua entrada foi tranquila, porém, caso seja solicitado, você tem que apresentar os recursos financeiros, por exemplo. Se você não cumprir aqueles valores ali, o oficial pode carimbar seu passaporte negando a entrada com a letra G lá falando, né, que significa que você não comprovou os recursos financeiros para sua viagem. Você não quer passar por uma situação dessa, então tenha tudo em mãos. Todos os links aí do que você vai precisar eu coloquei na descrição do vídeo e também coloquei o chip internacional. Caso você esteja viajando daqui do Brasil para a Europa, né, você pode usar esse chip aqui, ó. Você já compra ele, chega no Brasil, chega no aeroporto, troca seu chip lá no avião, você chega conectado, eu sempre viajo com ele e tem desconto para quem é daqui do canal. Então, ó, dá uma olhada lá. Já viaja conectado, sem dificuldade, já consegue pegar seu Uber ali, pegar os mapas, ir pro metrô, enfim, é uma maravilha viajar já conectado. Eu vou deixar na descrição do vídeo também a minha planilha de viagem para Portugal, para você controlar seus gastos, colocar os valores que você vai gastando, ter uma noção aí de quanto você vai gastar, tem os passeios que você pode fazer, dicas de hospedagem, outros vídeos aqui no canal que você pode assistir sobre Portugal, além do meu guia e roteiro de Portugal, vou deixar o link na descrição também, com até 20 dias de roteiro, como sair do aeroporto, pegar Uber, andar de metrô, os roteiros aí por Lisboa, como fazer os bate-voltas para Fátima, Cascais, Sintra, Évora, Óbidos, como ir para Porto, Algarve, enfim, um guia completão. Tenho certeza que vai ajudar no seu planejamento de viagem aí. E se as informações de hoje foram úteis, eu peço para deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, confira as playlists de planejamento de viagem da Europa, de Portugal, que tem todos os vídeos aí que você vai precisar, inclusive outros vídeos de imigração. Eu fico por aqui, tenha uma ótima viagem e a gente se vê no próximo vídeo.